Este vídeo faz parte do curso VFX de Elite, um treinamento completo de After Effects numa 4D e Unreal Engine. Para mais informações, entre no primeiro link da descrição. Salve galera, nesse vídeo que eu vou estar passando por toda a interface do After Effects, vou estar mostrando todas as janelas aí, as janelas mais importantes, né, claro. Existem várias janelas aqui que a gente não utiliza, eu vou estar mostrando quais a gente realmente utiliza. Eu vou também dar uma passada, né, por algumas das funções aqui, por todas as funções aqui, e enfim, vou estar mostrando o que a gente vai utilizar aqui. De uma forma bem simples, tá bom? Então, primeiramente, eu vou ter que falar aqui que talvez a sua janela não esteja igual à minha, né? O seu layout aqui não esteja igual ao meu. E isso é porque isso aqui é totalmente personalizável, tá? Então, se você clica numa janela aqui e arrasta, você consegue jogar para qualquer canto que você quiser, tá? E aí, enfim, isso aqui é personalizável. Se você quiser que esteja igualzinho o meu, você pode vir aqui em Window, Workspace e dar um All Panels, tá? Mas é legal que você saiba que você pode jogar para qualquer canto, até porque nos tutoriais aqui, geralmente eu não utilizo nesse layout aqui, porque não fica tão fácil assim para mim, né? Não fica tão intuitivo, beleza? Então, primeiramente eu vou mostrar aqui a aba Projeto. Então, na aba Projeto a gente consegue jogar realmente os arquivos que a gente vai trabalhar, tá? Então, no caso aqui, eu vou jogar um videozinho, que é um vídeo de um cachorrinho que eu baixei, ó. Que é esse vídeo aqui, a gente jogou. No momento que a gente joga, ele aparece algumas informações do vídeo aqui, normal, né? E aí, basicamente, né, essa aqui é a janela para você poder arrastar arquivos, né, e tudo que você for criando aqui dentro do After Effects também vai aparecer aqui. Então, se você criar um quadrado aqui, eu vou mostrar depois como é que faz, né, criar formas geométricas e tal, enfim, tudo isso aí vai aparecer aqui, e composições também, né, e o que são composições? Composições aqui no After Effects nada mais são do que as sequências lá do Premiere, tá, é a mesma coisa. Então, para que você tenha ali uma timeline, né, uma linha do tempo, onde você pode realmente digitar, você tem que ter uma sequência, você tem que ter uma composição para você realmente editar, beleza? Para a gente criar uma composição aqui, você pode vir nesse botãozinho aqui de New Composition, ou então você pode vir aqui em Composition e New Composition, né? Ou então nesse botão aqui, então é a mesma coisa, tá? Então você pode criar dessas três formas. Clicou nele aqui, ele vai te dar algumas opções, então tamanho, então 1080 por 1080, frame rate 30 fps, e duração aqui, né? Então não é igual ao do Premiere, por exemplo, que você cria uma timeline e ela é infinita, que ela tem um tempo final para ela acontecer, e aqui você tem que colocar, tá bom? Digamos que a gente criou aqui 1080, 1080, tá? E aí a gente tem aqui 30 segundos de timeline, só que aí a gente percebe que não tá tão legal, a gente pode alterar, então pode vir aqui em Composition Settings, e você pode alterar aqui, então, sei lá, colocar 1 minuto aqui, colocar o tamanho aqui, ó, então por exemplo 1920 por 1080, para lá ficar desse formato, a gente pode fazer dessa forma, tá? A gente pode também jogar o nosso arquivo aqui para timeline, então essa aqui é a timeline, né? E aqui já aparece mostrando já qual que é a composição que a gente está enxergando. Então, se a gente tiver várias composições, a gente pode ir manipulando por aqui, tá? Então, vou só dar uma passada aqui, ó. Se eu criar uma nova composição, dar o nome de Comp2, por exemplo, colocar 1080 por 1080, vermelho aqui, por exemplo, tá? Vou dar OK. Você vê que agora a gente tem duas composições e agora a gente consegue trabalhar nessa e depois trabalhar nessa, tá vendo? Então a gente consegue manipular elas de formas distintas, e além disso você consegue também trazer composições para dentro de uma composição. Então a gente tem essa comp 1, a gente tem a comp 2, se eu quiser jogar a 2 dentro da 1, você pode vir aqui na aba projeto e jogar a comp 2 dentro da comp 1, tá vendo? Aí ela já está aqui já, só que não tem nada, né? Porque essa comp aqui ela tá com uma cor de fundo, mas não tem nada nela, né? Se a gente quiser, por exemplo, criar um sólido, botão direito, New, Solid, Make Comp Size, dá OK. E agora a gente tem um quadradinho aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui foi tranquilo, né? Então eu só criei duas composições, joguei uma dentro da outra e já era, né? Outra coisa que é legal mostrar aqui também é que essa timeline aqui é basicamente assim, ó. Quando você tá com a agulha aqui, ó, essa aqui é a agulha, né? Esse aqui é o momento do vídeo que a gente está assistindo, ó. Você vê que o vídeo está até se mexendo ali quando a gente move a agulha, né? Se a gente cortar, por exemplo, essa faixa aqui, ó, você pode só arrastar das laterais para cá, por exemplo. Então aqui está aparecendo esse preto aqui e aqui não está mais, tá vendo? Então basicamente essa agulha aqui mostra o tempo da nossa timeline, tá? Então caso você tenha dúvidas aí, é basicamente dessa forma que acontece, tá? E aí eu mostrei você arrastando aqui, mas você pode dar um Ctrl Shift D também, que é um atalho que vocês vão usar bastante.
que ele corta também. Então, basicamente, é assim que funciona, tá? Outra janela que é legal mostrar é a janela de efeitos e presets. Então, se você clicar aqui, ela geralmente demora um pouquinho para carregar. E aqui aparece todos os efeitos que tem aqui no After Effects. Então, se você tiver instalado algum plugin e tal, vai aparecer aqui. E, né, os plugins que são nativos também vão aparecer aqui, tá? Então, basicamente, você pode ir procurando aqui, ó. Tem várias opções de várias coisas. Já para já adiantar, você não vai utilizar a maioria deles, tá? Então, a maioria são variações de plugins aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou jogar aqui um Lumetri, que ele é muito utilizado, tá? Como é que faz para eu jogar? Eu posso só clicar nele aqui e arrastar para o vídeo, ou então eu posso arrastar aqui para a camada, tá? Que é a mesma coisa. E aqui no momento que a gente joga o Lumetri, que é o efeito, né, Lumetri, no vídeo, já aparece aqui na aba de efeitos de controle as propriedades que a gente pode alterar desse Lumetri, tá? O que é esse Lumetri? Basicamente, o Lumetri é uma opção para você poder alterar configurações da cor aqui do vídeo. Então, você pode, por exemplo, tirar a saturação, você pode aumentar a exposição, diminuir a exposição, aumentar o contraste, enfim. Aqui é onde você altera isso, tá? E por que eu disse que aqui na aba de efeitos de presets tem bastante variações de efeitos? Porque se a gente for ver aqui, ó, a gente está na pastinha de Color Correction, né? Eu vou apagar aqui o filtro e vou lá no Color Correction para vocês verem. Então, ó, aqui basicamente a gente tem várias variações do Lumetri, né? Basicamente é isso. Tem alguns outros aqui que são para outras coisas, mas tem várias variações. Então, por exemplo, esse Curves aqui é basicamente a mesma opção que tem aqui no Lumetri, só que separada. Então, se a gente jogar aqui pro Take, ó, você vê que a gente tem essa opção de Curves, só que se você for ver, aqui no Lumetri também tem, ó. Tá vendo? É a mesma coisa, só que é separado, tá? Então não se assuste, tem bastante efeito aqui, mas a maioria você não vai utilizar. A maioria você vai acabar utilizando, tipo, você vai usar um Lumetri para poder alterar a cor, tá ligado? Você não vai ficar jogando curva, depois joga, tá ligado? Depois joga o Basic Correction, tá ligado? Não, você não vai fazer assim. Então não se assuste, porque isso aqui é normal, tá? Então já mostrei aqui a aba de efeitos de presets e já mostrei aqui também a aba de efeitos de controle, que é onde você vai manipular os efeitos que você for jogar. Outra coisa que é legal mencionar também, quando a gente joga um efeito, a gente pode também manipular por aqui. Então, caso você não queira manipular aqui pela aba de efeitos de controle, você pode vir aqui, clicar nessa chavinha aqui, ó. Então, não sei se dá pra ver, mas tem uma chavinha. E aí você clicando nessa chavinha aqui, ele habilita todas as opções aqui. Então, a gente tem efeitos, transform, a gente tem áudio, no caso, esse vídeo aqui ele tem um áudio, então a gente pode até abrir a waveform aqui, ó. Na verdade não tem um áudio, né? Mas se tivesse, ele ia aparecer aquelas ondinhas aqui, né? Enfim, então essas aqui são algumas opções que aparecem. No momento que a gente joga o efeito aqui, aparece essa aba de efeitos aqui, tá? Se não tiver efeito nenhum, ó, vou apagar o Lumetri. Vou até mostrar como é que faz para você apagar um efeito. Você vem aqui na aba de efeitos e controles, clica no efeito, delete. Então apagou o efeito. No momento que a gente apaga o efeito, não tem mais a abinha do efeito aqui, ó, tá vendo? Então é assim que a gente faz. Então quando a gente quiser realmente manipular um efeito, a gente joga o efeito. Deixa eu jogar ele de novo aqui. Lumetri Color, vou jogar aqui no Take. E aí a gente pode manipular aqui pela aba de efeitos em Lumetri. A gente tem as mesmas opções que tem lá em cima, tá? Então, basicamente a mesma coisa. E eu sempre dou preferência por manipular por aqui, porque você vê que é bem mais fácil, né? Tipo, você consegue enxergar melhor o que você está fazendo. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que ele fica em pastinhas assim, ó. Eu acho que fica meio ruim de enxergar, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? E além dessa aba de efeitos aqui, a gente tem também Transform, né? O Transform, ele é para tudo, então tudo que você for jogar na sua timeline vai ter essa abinha de Transform. O que vai variar são as coisas que vão estar aqui nesse Transform, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês verem o que a gente pode manipular aqui. Então a gente pode manipular o Anchor Point, a gente pode manipular o Position, que é a posição, a gente pode manipular o Scale, né? Que é a escala, você aumentar o vídeo e tal. Rotação, então rotação, né? E opacidade, né? A gente pode alterar. Então, o que são cada uma dessas coisas? Vou dar uma passada aqui para vocês verem o que é cada uma dessas coisas. O Anchor Point nada mais é do que esse pontinho aqui, ó. Então, se você olhar bem, ó, ele tem um pontinho que é basicamente o ponto que é o eixo de rotação desse vídeo. Então, basicamente, né, quando a gente quiser rotacionar, ó, vou até já mostrar aqui a rotação.
ele vai rotacionar em volta, né, ao redor desse ponto aqui. Eu vou dar um Ctrl Z e eu vou manipular esse anchor point aqui, ó. Então eu vou mandar ele pro lado aqui, ó. Vou mandar ele para cá. Como é que eu faço isso? Você pode ou andar por aqui, só que eu não gosto muito, porque ele move todo o vídeo. Ou então você pode apertar Y e ele habilita essa opção aqui. E aí você consegue manipular ele aqui, ó, tá vendo? E aí você pode apertar V, ó, para ele voltar para essa opção aqui, tá? E agora, a partir do momento que a gente tem o anchor point aqui, se a gente rotacionar o vídeo, ó, olha o que acontece. Você está rotacionando ao redor desse ponto, tá vendo? Então, deixa eu só deixar bem claro isso, porque isso aqui é bem importante, ó. Então, eu vou mudar para cá. Você vê que a rotação ela move agora em relação a esse ponto, tá? Isso aqui é uma coisa bem importante vocês saberem, tá bom? Vou apertar V para voltar aqui. Caso a gente queira retornar esse anchor point para a posição central, a gente pode clicar com o botão direito, Transform e Center Anchor Point in Layer Content, tá? Esse atalho aqui eu uso bastante, vocês vão me ver usando bastante ele, que é o Ctrl Alt Home, e aí ele já volta para cá, tá? Então, basicamente é isso. Esse anchor point é basicamente o eixo aí de rotação do nosso vídeo, tá? A posição nada mais é do que a posição mesmo, então você pode mudar por aqui, ou realmente mexendo aqui no vídeo. A escala nada mais é do que a escala realmente, então você poder aumentar e diminuir. Você vê que a gente pode até aumentar o vídeo aqui em relação à composição. Então a composição está desse tamanho, o vídeo está maior que ela, tá? Então basicamente a escala faz isso. Vou dar um Ctrl Z. A rotação eu já mostrei, né? Você pode rotacionar e tal em relação ao anchor point. Vou dar um Ctrl Z. E a opacidade nada mais é do que a transparência desse vídeo. Então aqui não vai dar para ver muito bem, mas eu vou jogar essa comp 2 aqui para baixo dessa, né? E como é que eu faria isso? Só você arrastar a camada. Arrastei para baixo. Então a gente já vê que tem o vídeo e por baixo dela tem uma camada preta aqui, né? E a gente só consegue ver porque tem opacidade nesse vídeo de cima, né? Porque tá com 38% de opacidade. Se a gente aumentar, a gente não consegue ver o que tá embaixo, tá vendo? Então, basicamente para isso que serve a opacidade. Todas essas propriedades que tiverem um reloginho aqui, a gente pode animar. Então, não só do transform, mas aqui dos efeitos também, ó. Aqui do Lumetri, por exemplo, a gente pode animar tudo isso daqui. Então, como assim? Você pode pegar aqui esse position, clicou no reloginho, você vê que ele marca esse pontinho aqui, que é um keyframe, né? E se a gente avançar aqui e mudar essa posição, a partir do momento que a gente clicou no reloginho, ele já começa a lembrar as mudanças que a gente faz aqui na propriedade, tá? Então, você vê que agora o vídeo já está andando. Deixa eu só aumentar aqui, para vocês verem que está andando bastante, tá? Então, você vê que essa camada de vídeo ela já está andando bem rápido aqui, em relação aqui ao tempo, tá? Como é que a gente faria para poder animar mais rápido isso? Para que ele faça esse movimento de uma forma mais rápida. É só você aproximar os keyframes, tá? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que a gente tem esse momento inicial, que é o vídeo nessa posição. A gente tem esse movimento final, que é o vídeo nessa posição. E basicamente o que a gente está fazendo é aproximando os keyframes, ou seja, vai demorar menos tempo para ele fazer essa movimentação aí, ó. Tá vendo? Então, a gente está acelerando essa movimentação. Você pode aproximar aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente está acelerando, ó. Até o momento que vai ficar bem rápido, ó. Vocês vão ver. Tá vendo? Então, a gente está acelerando aqui. Com Alt e o Scroll eu estou aumentando aqui, né, a timeline e tal. Então, essa parte de animação é basicamente isso, tá? Toda a animação que você for fazer aqui no After Effects é dessa forma. Você vai clicar no reloginho, aí você avança o tempo, muda a propriedade e ele já altera automaticamente já o segundo keyframe já. E aí, a partir disso, você consegue manipular, beleza? Então, esse aqui é o básico de animação, de keyframe e tal. Vou mostrar também todas essas opções aqui, tá? Para que fique bem claro. Então, primeiramente, a gente tem esse botãozinho aqui, que é o Home. Então, sempre que você cria um projeto, ele vem para essa aba Home. Se não tiver nada aqui, fique tranquilo, porque esse aqui são todos os projetos que eu estou criando. Então, deixa eu fechar aqui. E segundo aqui é basicamente a Selection Tool. Então, é a ferramenta de seleção mesmo. Quando a gente aperta V, a gente entra nela, né? E a gente consegue realmente manipular as coisas e tal. Né? Esse aqui vai ser a seleção que você realmente vai estar utilizando na maior parte do tempo, tá? Esse aqui é uma ferramenta de mover, você dificilmente vai utilizar isso daqui, mas é para você mover em relação aqui
a composição aqui, tá? Então você está movendo tudo aqui, no caso. Tá? Você não está movendo a posição do vídeo, você está movendo você em relação à composição, tá? Mas você pode, né, estando aqui nessa ferramenta, com o espaço pressionado, você pode só clicar com o botão esquerdo do mouse e dar na mesma, tá? E arrastar, dar na mesma. Beleza? Esse aqui é o zoom, né? Você pode dar zoom, então seleciona ele aqui e vai dando cliques, que ele vai dando zoom. Mas você pode também ir com scroll para trás e para frente, que também dá na mesma, tá? Então, basicamente é isso. Essas aqui são opções para você utilizar no 3D, para você se movimentar no ambiente 3D. Então eu vou mostrar aqui, tá? Para a gente poder estar, né, no ambiente 3D, a gente pode só clicar aqui, ó, no vídeo, por exemplo, a gente tem esse botãozinho aqui, clica nele, a gente já está no ambiente 3D já, né? Então o vídeo já está no ambiente 3D, a gente consegue manipular ele, ó, em perspectiva, tá vendo? Né? E aí esses 3 botões aqui são basicamente para você se movimentar nesse ambiente, ó. Tá vendo? Então esse primeiro aqui ele rotaciona, esse segundo aqui ele move, e esse terceiro aqui ele vai para trás e para frente, tá? Aqui tem um atalho legal também, que é o botão 1, 2 e 3 do teclado. Então 1 é para mover, o 2 quer dizer, 1 é para girar, o 2 é para mover, e o terceiro é para você ir para frente ou para trás, tá? Eu vou tirar agora do 3D, tá? Porque senão pode confundir um pouco nesse primeiro momento. Essa ferramenta aqui é para você rotacionar as coisas, então, mesma coisa que você está fazendo aqui, ó, no Transform, para rotacionar, você pode fazer com esse botãozinho aqui, tá? Eu, particularmente, nunca utilizo isso aqui, mas, enfim, caso você queira, você pode rotacionar, tá? Esse aqui é aquele botão que eu já mostrei, né, de você alterar o Anchor Point, então, você pode estar alterando aqui o ponto de ancoragem, tá? Inclusive, a posição também ela altera em relação ao Anchor Point, ó. Você vê que antes ele estava fazendo uma movimentação reta, e agora ele está fazendo uma movimentação na diagonal, tá? Então, basicamente, o Anchor Point ele altera não só a rotação, mas posição, escala e também a rotação, tá bom? Então, a escala também vai acontecer em relação a esse ponto, tá bom? Então, enfim, só falei daquela forma lá para ficar um pouco mais fácil, mas ele é em relação a essas 3 propriedades, né? PSR, beleza? Essa aqui é a ferramenta de criação aí de formas geométricas. Uma coisa que é legal já mostrar, se não tiver nada selecionado aqui na timeline e você tentar criar, você vê que ele vai realmente criar uma forma geométrica, né? E aqui você te dá até opções aqui, ó, de Fill e Stroke, né? Que são basicamente aí, traçado e preenchimento. Então você pode dar um preenchimento para isso, por exemplo, ó. Então a gente já tem aqui um quadrado, né? Você pode dar, por exemplo, um Ctrl Alt Home para levar o Anchor Point para cá e dar um Ctrl Home para levar o objeto para o centro da composição, por exemplo, tá? Então aqui estou só dando uma passada nesses atalhos que eu mais utilizo. E basicamente, né, nessa forma aqui você pode manipular todas aquelas propriedades lá que eu tinha criado. Então você pode realmente animar isso daqui também, tá vendo? Enfim, essas formas aqui a gente consegue criar várias coisas apenas utilizando essas formas, tá? Você pode também clicar e segurar, e aquele, além de te dar a opção de rectangle, né, que é um retângulo ou um quadrado e tal, você pode criar aqui um retângulo de pontas arredondadas, ou então uma elipse, ou então um polígono, ou então uma estrela, né? Vou até mostrar aqui, ó, o polígono. Se você clicar e arrastar, e aí com ele pressionado, você ir com a setinha para baixo para cima do teclado, ele vai aumentando a quantidade de lados, ó, tá vendo? E aí a setinha para a esquerda ou para a direita, você aumenta ou diminui esse arredondamento, tá? Isso aqui vai ter aulas específicas de cada uma dessas ferramentas, só tô dando uma passada mesmo. Vou apagar essa forma aqui. E aí, se você tiver com uma camada selecionada, e aí você, ainda com a ferramenta aqui selecionada aqui, e aí você tentar criar uma forma, você vai ver que vai criar de uma forma diferente, né? Na verdade, ele não está criando uma forma, na verdade ele está criando uma máscara dentro do seu vídeo, tá? Então, a gente tem o vídeo e agora a gente tem essa máscara aqui, que é basicamente um formato que a gente criou aqui com essa ferramenta aqui. E a partir dele a gente consegue esconder partes do vídeo e mostrar outras partes, tá bom? Então, basicamente, essa é a função de você criar uma máscara, tá bom? Vou apagar aqui a máscara, tá? Além aqui das formas geométricas, a gente pode também selecionar aqui a Pen Tool. E essa Pen Tool nada mais é do que uma caneta mesmo, então você pode desenhar
né? E ela funciona da mesma forma que as formas geométricas. Então, se não tiver nada selecionado e você ir selecionando aqui, ó, você vai criar uma forma bem maluca aqui, ó, só com a caneta, tá? Se você, deixa eu só apagar ele aqui, se você tiver selecionado a camada e você ficar criando uma forma aqui, ó, você vê que a gente vai criar uma máscara com esse formato que a gente fez com a caneta, tá bom? Então, funciona da mesma forma que as formas geométricas, né? Outra coisa que é legal mencionar também, deixa eu apagar essa máscara aqui. Uma coisa legal de mostrar também é que você pode não só fazer pontos retos aqui, né, igual que eu estou fazendo, mas você pode também fazer curvas, ó. Então, se você clicar e arrastar, você vai fazendo curvas, tá bom? Então, basicamente, esse é o funcionamento da caneta, tá bom? Vou apagar isso aqui. Essa aqui é a ferramenta de texto, então você pode selecionar ela, clicar e arrastar, e aí você pode digitar qualquer coisa, né? E aí, quando a gente está na ferramenta de texto, né, se você quiser alterar esse texto, por exemplo, você pode selecionar aqui o texto, né? Então, deu um Ctrl A, e aí você pode vir na janela Character, né? E aí vai estar aqui todas as propriedades que você pode alterar. Então, o tamanho aqui, a fonte, enfim, igual que tem no Word e tal, né? E também tem essa janela de parágrafo também, né? Então, basicamente, você vai utilizar essas duas aqui, ó, Character e Parágrafo, tá beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Aqui a gente tem a ferramenta de Brush, então aqui você consegue realmente pintar o seu vídeo, se você quiser, tá? Como é que funciona isso? Se você selecionar aqui e tentar pintar, não vai funcionar, tá? Por que isso? Isso aqui porque essa ferramenta aqui de Brush, né, na verdade, todas essas ferramentas aqui, elas funcionam apenas na aba Layer, tá? Então a gente está na aba Composition aqui. Se a gente quiser alterar alguma coisa específica de uma camada, aí você tem que entrar na aba Layer. Como assim? Você vai vir aqui, selecionar o seu brush, você vai dar 2 cliques no seu vídeo. E agora a gente não está mais na janela Composition, a gente está na janela Layer. E aí tudo que você fizer aqui, ó, na aba Layer, então estou pintando aqui com o brush. Se você vier aqui na aba Composition, ele aparece também, tá bom? Mas ele fica separado. Então, essa diferença, né, de aba Composition e aba Layer, ela é bem importante vocês entenderem, que é basicamente assim, eu quero separar a minha composição, né, que é a minha timeline, onde eu posso jogar tudo, da layer, né, do meu vídeo, no caso, entendeu? Então, você pode realmente separar, trabalhar de formas separadas, né? Então, nesse caso aqui é bem mais tranquilo você desenhar por aqui, por exemplo, né? Porque se eu desenhasse aqui, por exemplo, eu estaria criando tipo assim, o desenho não seguiria o movimento, por exemplo, do vídeo, entendeu? Então, basicamente dessa forma é mais fácil de você trabalhar, né? E essas ferramentas elas são utilizadas justamente para ser utilizado nessa janela de layer, beleza? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Essa aqui é a ferramenta de clone, então isso aqui é o seguinte, você vai com Alt pressionado, você vai selecionar isso aqui, né, onde você quer pintar, e aí você pode gerar um clone do lado aqui, ó. Tá? Então você pode pintar e ir gerando um clone do cachorrinho. Então basicamente eu estou criando um outro cachorro aqui do lado, tá? E lembrando que isso aqui também só funciona na janela Layer aqui, tá? E se a gente voltar na aba Composition, já está alterado aqui também, beleza? Isso aqui eu não utilizo muito, mas é uma opção aí, tá? Outra coisa também é a Erase Tool, né? Que é a borracha. Então, caso você pinte, por exemplo, e você quiser apagar, você pode apagar aqui, tá? Aí você fala, mas não está funcionando, né? Ele está apagando não só a tinta, mas também o vídeo. Isso é porque lá na aba Paint, aqui na parte de Erase, ele está Layer Source in Paint, né? Ou seja, camada original e a pintura. Se a gente alterar aqui para Paint Only, ele vai apagar só a pintura, tá vendo? Então agora está apagando só a pintura, tá? Dá uns Ctrl Z aqui. Essa aqui é a ferramenta de rotoscopia. Então, rotoscopia nada mais é do que uma máscara, né? Igual que a gente estava criando ali, só que uma máscara mais detalhada, né? Então, se eu quiser, por exemplo, pintar esse cachorro aqui de uma forma mais detalhada e tal, é mais fácil fazer com rotoscopia do que com caneta, por exemplo, tá? Vou dar uma mostrada aqui como é que funciona. Então, eu vou só avançar um pouco. Vou dar um Ctrl Shift D. Selecionar essa camada aqui. E aí, ó, com essa ferramenta selecionada, você pode dar um Ctrl, né? Segurar o Ctrl, botão esquerdo, arrasta, você pode aumentar o tamanho do brush, e aí você vai pintando o seu objeto. Ó, aqui ele está aparecendo que não está do tamanho da composição, tá? O seu vídeo tem que estar do tamanho da composição para você poder fazer
a rotoscopia. Esse tipo de problema aqui vai acontecer com vocês também, tá? Então, já vou estar mostrando já. Deixa eu só apagar aqui a rotoscopia. Vou apagar aqui essa animação que eu tinha feito. Dá um Ctrl Shift D. Tá? Isso aqui vocês não precisam saber nesse primeiro momento, tá? Que no futuro eu vou estar falando. Mas basicamente o que eu fiz foi dar as mesmas propriedades da composição para esse vídeo aqui que a gente tinha, tá? Então agora, selecionando aqui a rotoscopia e clicando aqui, ó, a gente consegue pintar tranquilamente, tá vendo? Diminuir aqui. Beleza, então, digamos que já tá legal. Se você avançar frames aqui, ó, com page down, você vê que ele já tá calculando já a máscara, tá? E aí, digamos que esteja legal. Você vem aqui e dá um freeze, que é uma opção aqui da rotoscopia. Se você voltar lá na aba Composition, você vê que já tem o rosto dele separado do resto, tá? Aqui eu fiz de uma forma meio grotesca, né? Não deu certo aqui, mas vocês têm que passar por todos os frames mesmo para que não haja esses erros, tá? Mas vai ter aulas específicas sobre isso, tá bom? Só estou mostrando aqui como é que funciona mais ou menos. E essa última opção aqui é basicamente a Puppet Tool, que é onde você consegue animar partes aí de um objeto. Então você vai criando pontos aqui, ó, e você pode manipular esses pontos aqui, ó, e distorcer eles, tá? Então você pode até criar animações mais simples, então fazer um boneco movimentando a mão assim, por exemplo, com essa ferramenta aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que muita gente do Motion e tal utiliza, tá? Quando você não tem partes específicas separadas de um objeto, então, por exemplo, a orelha é separada do resto aqui, então você consegue manipular dessa forma e você consegue também animar. Então, se você vier aqui, ó, no vídeo aqui, enfim, no Effects Puppet, Mesh e Deform, a gente tem todos os puppets que a gente criou aqui, ó. Então, cada um desses aqui é basicamente um ponto desse aqui, tá? Aí você consegue realmente animar isso daqui. Então essa aqui é a última ferramenta aqui que eu vou estar mostrando nesse vídeo. Acho que já está bastante coisa já para vocês, mas é interessante aí que vocês dêem uma fuçada, tá? Então vou estar deixando também esse vídeo aqui do cachorrinho para vocês darem uma mexida e tal, para vocês entenderem como é que funciona. Lembrando que se teve alguma janela aqui que eu falei que você não encontrou aqui, você pode vir aqui, né, e selecionar ela que ela vai aparecer para você, tá? Então, por exemplo, sei lá, vou abrir aqui o Render Queue, que é uma opção de renderização. Ele vai aparecer em algum lugar aqui para vocês, tá? E aqui você pode jogar para onde você quiser, beleza? Então, bom, para esse vídeo é basicamente isso. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você e até a próxima.